Vamos falar agora mais detalhadamente do autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista e também chamado de TEA. É uma condição neurológica do neurodesenvolvimento, que afeta o desenvolvimento e influencia de maneira total uma pessoa que interage, comunica, percebe o mundo ao seu redor, é totalmente diferente, tá? É uma condição complexa que varia muito de pessoa para pessoa, não é à toa que se chama espectro, tá? Então, o autismo ele é considerado uma síndrome, porque engloba um conjunto de características comportamentais, cognitivas, que tendem a ocorrer juntas e são bem peculiares do autismo, tá? Podem ocorrer juntas, como também podem ter episódios separados, como, por exemplo, crises sensoriais, onde a criança, o adolescente ou o adulto pode ter uma crise de choro, uma crise de gritos, ou uma crise que também envolve o corpo, onde a criança, o adolescente ou o adulto, ele precisa se deitar e liberar toda a sua raiva, tá certo? Raiva, tristeza, todos esses sentimentos de insatisfação. Essas características podem incluir dificuldades verbais, então podem ter crianças, adolescentes e adultos não verbais, dificuldade de interação social, padrões repetitivos de comportamento, como ecolalias, falar várias vezes a mesma coisa, interesses restritos e sensibilidades sensoriais muito aumentadas ou muito diminuídas. Por exemplo, tem muitos autistas que não sentem muita dor, mas quando você abraça, ele sente a dor. Pode ser que um autista ele se corte profundamente e não sinta dor. Mas pode ser que um banho, a água caindo no seu corpo incomode bastante. Então, são características, certo? Que são bem peculiares. Outra característica que é muito comum é a característica da sensibilidade auditiva, tá? Ele tem uma sensibilidade auditiva para muitos barulhos, mas gostam de fone de ouvido e escutar músicas altas. E isso vai depender de pessoa para pessoa, certo? Além disso, o autismo, ele é muito, no começo, ele é muito confundido com surdez. A criança com surdez, porque você muitas vezes chama, e a criança nada, ou o adolescente, então é muito confundido com surdez. Então, quando for fazer um diagnóstico de autismo, é muito importante você também verificar a surdez. O diagnóstico é baseado numa avaliação bem abrangente do desenvolvimento da criança ou do adulto. Hoje em dia, muitos adultos são diagnosticados com autismo, porque no mundo existe uma estatística de quantos autistas tem no mundo, e pela estatística e pela quantidade de diagnósticos que estão sendo emitidos, ainda não atingiu esse número o número da estatística, o número de autistas. Então, com certeza, tem muitos autistas andando por aí que nem sabem que é autista, certo? Então, ele é uma avaliação que pode incluir psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, vários profissionais para poder realmente saber se aquela criança é autista ou não. O tratamento e o suporte vai variar de pessoa para pessoa, certo? O autismo varia entre suporte 1, 2 ou 3, tá? Sendo o suporte 1 o antigo leve, o suporte 2 o antigo moderado, e o suporte 3, um antigo severo. Existe o suporte 1, 2 e 3, início e fim. O que quer dizer? Existe o suporte 1, que é super leve, e existe o suporte 1, que é quase um moderado. Do mesmo jeito, o suporte 2 e o suporte 3. Existe o super suporte 3, que o super suporte 3, ele não tem só autismo, com certeza ele tem outras comorbidades, tá certo? O autista, que é só autista, ele vai até o nível 3, certo? E consegue, sim, socializar, vida normal. Eu boto entre aspas, porque realmente não existe ninguém normal, mas hoje em dia, principalmente depois de uma pandemia. Então, ele, sim, consegue estudar, consegue trabalhar, consegue ter sua vida normal. A compreensão, o apoio da família, dos amigos, educadores, comunidade educacional, comunidade de moradia, são fundamentais para promover o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas com autista. Porque é o que acontece? Muitas vezes o autista entra em crise. E o autista em crise muitas vezes grita, e grita muito. Então, os vizinhos acabam chamando, certo? O conselho tutelar, alguma coisa, achando que está matando a criança.
Mas não, gente, a criança está apenas descarregando, tá certo? Toda a sua crise sensorial. Isso não quer dizer que a criança esteja morrendo, não. A criança está lá tentando descarregar, tá certo? Sua crise emocional. Então, antes de chamar alguma autoridade, verifique se o seu vizinho, da frente, de trás, do lado, sei lá, se tem algum autista que tem essa descargas sensoriais em crises de choro, de gritos ou de agressividade. Então, é muito bom verificar antes, tá certo? Então, isso que eu queria falar pra vocês de autismo. Tchau, beijo, até a próxima.